está de volta para a segunda videoaula de português. Vamos começar com a correção, que nós iremos fazer da página 27 até 34. Página 27, número 1, em qual das fotos a seguir há um arquipélago? Na segunda imagem, tá? Com base na foto, diga o que é um arquipélago. É um conjunto de ilhas aglomeradas em uma área. 2. Sobre o texto que você leu, responda as atividades a seguir. A. Onde Fernando de Noronha está localizado e em que parte da notícia essa informação aparece? Está localizado no estado de Pernambuco e essa informação aparece no primeiro parágrafo da notícia. B. Ao final da notícia, o repórter traz à tona a voz de pessoas favoráveis e contrárias da proibição de plástico descartáveis em Fernando de Noronha. Qual é o argumento dos que são favoráveis à medida? A proibição será importante para reduzir a quantidade de lixo no arquipélago e evitar que animais comam plástico. Esse aí é o argumento para aqueles que são favoráveis. E qual é o argumento dos que são contrários à medida? Afirmam que a nova lei é muito radical e que há outras formas de diminuir o impacto do material na natureza, como investindo mais em reciclagem. Na página 28, D, observe o trecho a seguir. A empresa Universo, responsável pela limpeza do local, organizou a ação que recolheu cerca de 14 toneladas de resíduos, o que equivale aproximadamente ao peso de 2 elefantes da savana. O que significa a palavra destacada? Resíduos, né? A tia Andréia pediu para quem aquele aluno que não soubesse procurasse no dicionário. Significa despejo, lixo, resto. 3. Os principais elementos de notícia são títulos, lead, primeiro parágrafo e corpo. Alguns apresentam ainda subtítulo. Sobre a relação entre o texto lido e a composição que caracteriza o gênero notícia, responda às atividades a seguir. A. A informação dada no título da notícia está no presente? Está no presente, desculpa, não é uma pergunta, é uma afirmativa. Que palavra comprova isso? O verbo recolhem, tá? Porque os verbos a gente sabe que são palavras que indicam tempo, número e pessoas, concordando com as pessoas a que se refere. E nesse caso aqui, o verbo recolhem, né, comprova que a notícia está no presente. B, o lead responde às perguntas. O lead responde a perguntas básicas, que ajudam o leitor a entender o fato relatado. O que aconteceu, como, quando, com quem e onde. Releia o primeiro parágrafo da notícia e preencha o quadro a seguir. O que? Grande quantidade de lixo, incluindo móveis e eletrodomésticos, foi recolhida. Como? Em um mutirão. Quando? No dia 26 de janeiro de 2019. Quem? Pessoas que participaram da ação organizada pela empresa Universo. Onde? Nas praias e nas ruas de Fernando de Noronha, Pernambuco. C. Página 29. No corpo da notícia, o leitor encontra informações que ampliam a compreensão sobre o fato relatado. Do que trata o segundo parágrafo? O segundo parágrafo ele fala de outro mutirão realizado em dezembro de 2018, que mobilizou moradores e turistas e recolheu muito lixo no local. D. O subtítulo traz informações mais detalhadas com relação ao tema da notícia. Qual é o subtítulo que a notícia traz e quais informações são dadas em cada um dos parágrafos após ele? O subtítulo da notícia é Proibição de Plástico. No primeiro parágrafo, após o subtítulo, o leitor fica sabendo que Fernando de Noronha foi o primeiro lugar no Brasil a proibir o uso de plásticos descartáveis. No parágrafo seguinte, a indicação do que pensam algumas pessoas que opinaram a respeito da proibição desses plásticos. Marque as alternativas que indicam a função da foto no texto. A primeira, a foto completa as informações apresentadas no corpo da notícia, e a terceira, a foto comprova o fato relatado, ilustrando a quantidade de lixo no arquipélago. F, por que o recolhimento de lixo em Fernando de Noronha virou matéria de notícia? Porque é um assunto de interesse público. Na página 30, vocês fizeram a leitura, né? Desse texto aqui, chuva derruba árvore de grande porte e bloqueia principal acesso a macacos.
E na página 31, com certeza, vocês responderam. 1. Leiam a notícia e respondam as atividades a seguir. A. Onde a notícia foi publicada e o que você observou para identificar isso? Foi publicada no site do jornal Estado de Minas. O que você observou para informar isso? A fonte ao final do texto que comprova essa resposta. B. A quem pode interessar a notícia? A população em geral e a quem mora no local ou passa por lá. C. O que provocou o bloqueio a São Sebastião das Águas Claras? A queda da árvore em decorrência das fortes chuvas que caíram no local. D. Quem relatou a falta de energia elétrica em São Sebastião? Os moradores do condomínio Passárgada. 2. De acordo com a notícia, o leitor fica sabendo que A. Como ficaria a frase 1 se o repórter usasse a palavra chuvas em vez de chuva? Então, como a tia Andréia falou na videoaula anterior, teríamos que colocar o artigo no plural e também o verbo. Ficaria, as chuvas derrubaram a árvore. B, como ficaria a frase 2 se o repórter usasse a palavra árvores em vez de árvore? As árvores bloquearam o principal acesso a macacos. Letra C, na página 32, de que classe gramatical são as palavras chuva e árvore nas frases 1 e 2, substantivos. D, quais mudanças vocês precisaram fazer em 1 e 2 ao usarem chuvas e árvores no plural. Como a tia Andréia explicou, foi preciso colocar o artigo a no plural, colocamos as. Além disso, foi preciso substituir os verbos derrubou por derrubaram e bloqueou por bloquearam. Por que essas mudanças precisaram ser feitas para garantir a concordância entre os substantivos e os verbos? 3. Como ficaria o trecho? Moradores de condomínio Passárgada relataram ao Estado de Minas que estão sem luz, se somente um morador tivesse feito esse relato. Ficaria assim: o morador do condomínio Passárgada relatou ao Estado de Minas que está sem luz. 4. Quais mudanças vocês precisaram fazer para reescrever a frase da atividade anterior e por que essa mudança foi necessária? Foi preciso, substituir os verbos relataram por relatou e estão por está. A mudança foi necessária porque o verbo deixou de se referir a mais de um morador e passou a se referir apenas a um morador. Na página 33, 5. Releiam o trecho a seguir. A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Nova Lima e com o Corpo de Bombeiro. Porém, nenhum dos dois órgãos registrou a ocorrência. A. A que se refere a expressão nenhum dos dois órgãos nesse trecho? A Defesa Civil, de Nova Lima e ao Corpo de Bombeiros. B, porque o repórter optou por usar essas expressões em vez de Defesa Civil de Nova Lima e Corpo de Bombeiros novamente, para evitar repetir as mesmas palavras. C, circulem entre os pronomes a seguir aqueles que poderia ser usado para se referir à Defesa Civil de Nova Lima e Corpo de Bombeiro. Depois, escreva sua resposta no espaço da frase a seguir. O pronome que vocês devem ter circulado foi o pronome eles. Embaixo vocês vão completar. Eles não registraram a ocorrência. Na letra D, destaquem as palavras da frase anterior que vocês observaram para escolher o pronome adequado. Vocês observaram o verbo, então vocês sublinharam, registraram. Vamos agora para a página 34, número 6. Leia o trecho a seguir. Aqui tem um trecho onde nós vemos alguns pronomes destacados, que são eles e ela. Letra A. A que se referem os pronomes destacados? Eles se referem aos dois cães vira-latas, Pipoca e Paçoca. E ela se refere à advogada Manuela. B. Reescreva o trecho substituindo a advogada Manuela de Carvalho por a advogada Manuela de Carvalho e sua filha. Dois cães por cão, eles por ele e ela por elas. Então, vai ficar assim. A advogada Manuela de Carvalho e sua filha têm um cão vira-lata resgatado. Ele vive fantasiado e já chegou a ir a alguns bloquinhos de carnaval. Mas, quando isso acontece, elas tomam algumas precauções. 7. Escolham os pronomes adequados para completar as frases a seguir. A letra A,
eles fizeram um bom jogo na última partida. A letra B, nós não vamos viajar no feriado. A letra C pode ser ele ou ela. Precisa estudar para a prova se quiser tirar nota boa. E a letra D, eu gosto de caminhar pelas ruas da cidade. Agora vamos passar para o lançamento, que é na página 38. O nosso lançamento vai ser da página 38 até a 43, que são as atividades finais. Aqui na página 38, vocês vão ler a notícia e responder as atividades de 1 até o número 8, tá? Na número 9, lá na página 39, complete com ex, exa, ex ou exa. Portuguesa, norueguesa, burguês, milanês. Aí vocês vão ver se vocês vão completar com S, com Z. Na página 410, vocês vão fazer a número 10, a número 11, a número 12. Escreva 6 adjetivos pátrios terminados em eis. E depois apresente também o feminino dessas palavras. Adjetivo pátrio, né? Japonês, holandês, português, francês, vocês vão escrever. E do lado, vocês vão colocar o feminino. 13, escolha o pronome adequado para completar os espaços em branco no texto. Vocês vão completar com o pronome adequado. Na número 14, circule o trecho da crônica a seguir todas as palavras utilizadas para se referir ao Dr. Levi. Então, a gente vai ler esse texto aqui, vocês vão circular todas aquelas palavrinhas que são utilizadas para não repetir Dr. Levi, tá? Então, vocês vão estar circulando. 15, reescreva o trecho da crônica que você leu na questão anterior, substituindo Dr. Levi por Dr. Levi e seu filho. E fazendo todas as adaptações necessárias para que o texto continue correto do ponto de vista gramatical, né? Observando os verbos, modificando se for necessário, os artigos também. Na página 42 e 43, nós temos o nosso relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. O primeiro, extra, né? Tem o objetivo de manter a população o quê? Segundo, usa-se em substantivos que se originam de adjetivos. Nós usamos ex e exa com S ou com Z nesse caso aqui. Usa-se ex ou exa com S ou com Z em adjetivos gentílicos e títulos de nobreza. E na página 43 vocês também vão completar, né? O concorda com o substantivo e com os pronomes a que se refere. Tia Andréia falou, quando a gente está modificando, né, uma determinada frase, a gente tem que observar, né, modificar os artigos, mas a gente tem que observar também o quê? Os verbos, né? E o verbo ele tem que concordar com o substantivo e com os pronomes a que se refere. Texto desse gênero circulam em diversas mídias, né? Diversas mídias a gente pode estar observando esses textos, desses gêneros que nós aprendemos, que é a notícia. Tá? Tia Andréia vai ficando por aqui em mais uma videoaula, lembrando que essa é a nossa segunda videoaula de português. Façam os exercícios com muita atenção, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!